Olá pessoal, professor Jorge Bandeira mais uma vez, agora explicando para vocês um problema aqui, né, bem interessante, o problema da escada. Então temos uma escada homogênea, onde sua massa é distribuída uniformemente por toda a sua extensão, e essa escada está apoiada na parede. E ela se encontra na iminência de movimento, ou seja, mais um pouquinho, se a gente afastar ela mais um pouquinho para a direita, ela desliza, tá? Isso aqui é um problema envolvendo equilíbrio. Se envolve equilíbrio, eu preciso te falar das duas condições de equilíbrio. Primeira condição de equilíbrio, força resultante igual a zero. Isso aqui, gente, quando eu coloco essa condição, o nosso objeto, o bloco, a escada, não pode sofrer translações. Não pode se mover na direção X, nem Y, nem na direção Z, tá? Então eu gosto de força resultante é igual a zero, então eu estou trabalhando aqui translação nula. Então não vai ocorrer translação. Então o somatório das forças é igual a zero. Se essa primeira condição de equilíbrio, então eu preciso agora desenhar todas as forças que agem na escada. Já que é uma escada homogênea, a massa é distribuída uniformemente por toda a sua extensão, nós podemos considerar que o peso está concentrado num ponto, num local geométrico chamado centro de massa. Então, primeiro ponto, peso. Vamos trabalhar peso aqui atuando no centro. Tudo bem? Nos apoios, aqui, a barra vai estar empurrando a parede para a esquerda e a parede vai responder com uma força de reação. Vamos dar um nome para essa força aqui. Já que é uma força de contato, eu vou chamar de normal 1. Da mesma forma, a barra está empurrando o chão para baixo, o chão vai responder com uma força direcionada para cima. E já que é uma força de contato também com o chão, vou chamar de N2. Para que essa barra não deslize, a tendência de movimento é que ela deslize indo para a direita. Então tem que existir também nesse ponto uma outra força, ok? Conhecida como força de atrito aplicada nesse ponto. Vamos desconsiderar a princípio o atrito nesse ponto aqui, ok, pessoal? Então, bem, de acordo com essa condição de equilíbrio da força resultante igual a zero, então eu tenho que trabalhar nas duas direções, x e y. Primeiro eu tenho que dizer que o N1 somado com a força de atrito tem que dar zero, não pode transladar na direção x. Ou seja, o módulo da força normal 1 tem que ser igual ao módulo da força de atrito. Então, como é que a gente calcula força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes essa normal, que é o N2. É o μ vezes N2. E eu vou guardar essa relação aqui. Isso aqui é olhando a direção X do movimento, tá? Deixa eu marcar ele aqui, X. Analisando agora a direção Y, olha só o que a gente fica. Na direção Y eu vou ter peso e vou ter N2. Então, para que a barra não sofra translação, o módulo do peso tem que ser igual ao módulo de N2. Está aqui, módulo do peso da barra igual ao módulo de N2, ok? E aqui eu já vou fazer uma substituição. Eu já fico que normal 1 é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso da barra. Ok, pessoal? Então, muito bem. Isso é a primeira condição de equilíbrio. Só que ela pode, essa barra, essa escada, ela pode executar um movimento também de rotação. Eu tenho que evitar que essa barra gire, tá? Então, eu vou ter que associar aqui uma outra grandeza, uma outra condição de equilíbrio, que é essa daqui, ó. O momento resultante tem que ser nulo. Momento resultante tem que ser zero. O que é momento? Momento é uma grandeza física que está associada à tendência de rotação. O que é força? É uma grandeza física associada com a tendência de translação. Então, se o momento
né, gerado por todas as forças que agem no objeto, na escada, por exemplo, na barra, o momento resultante for zero, então ela não vai estar girando nem no sentido horário, nem no sentido, né, anti-horário. Então, para isso, eu preciso escolher um eixo de rotação. E esse ponto aqui, pessoal, vai ser o meu eixo de rotação. Por que eu escolhi esse ponto? Porque é o ponto onde tem a ação de mais de uma força. Vocês vão perceber já já que quando eu escolho esse ponto, eu não preciso me preocupar nem com essa normal, nem com a força de atrito, porque forças aplicadas ao eixo de rotação não produzem tendências de rotação. Exemplo, vou aplicar uma força no meu cotovelo, perceba que meu braço não rotaciona. Sair do ponto de aplicação da força, ó, aplico a força, meu braço rotaciona. Força aplicada no eixo de rotação não produz tendência de rotação, tá bom? Então, momento resultante igual a zero. Olha só o que a gente fica aqui, ó. Se esse ponto aqui é o meu eixo de rotação, então eu vou ter que pensar da seguinte forma. Vamos fixar esse ponto aqui e perceber que se a gente fixar esse ponto, a força-peso tende a girar essa barra no sentido anti-horário. É ou não é? Ele está fazendo com que essa barra caia. Vou pegar aqui o apagador, está fazendo com que essa barra faça isso. Ó. A tendência é essa barra cair, executando essa rotação. Já essa força aqui, ó, em relação a esse ponto, essa força tende a girar a barra para a direita. Já que existe essa tendência de girar para a direita, ela produz um momento positivo. E essa força-peso produz um momento, né, uma tendência de rotação negativa. Então vamos para cá. Como é que a gente calcula momento? Eu vou precisar de duas informações. Da intensidade da força e de uma outra grandeza chamada de braço de alavanca. Como é que a gente trabalha com braço de alavanca? Tá aqui, ó, a linha de ação da força perpendicular com a linha do eixo de rotação. O que é o braço de alavanca? Essa distância perpendicular aqui à força. Tá aqui a força, a menor distância entre o eixo de rotação e a linha de ação da força é o braço de alavanca. Então, sempre pegue a distância que é 90 graus com a direção da força, tá? 90 graus vai me dar essa distância aqui, que na verdade é o A. No lugar, na vez do peso, linha de ação do peso, e aqui é a menor distância entre o eixo de rotação e a linha de ação do peso. Essa distância aqui é a metade de B. Então, na hora que eu começo a montar aqui o momento resultante igual a zero, eu posso colocar aqui N1 vezes o braço de alavanca, que é essa distância, que é A, vai ser igual ao peso vezes o braço de alavanca B sobre 2. Ok? Só que N1 é Mi vezes o peso. Então, vamos substituir para cá. No lugar de N1 eu boto Mi vezes o peso. Então, Mi vezes o peso é igual, vezes A é igual ao peso vezes B sobre 2. Não é isso? N1 vezes A e o peso vezes B sobre 2. Quem é o N1? Mi vezes o peso multiplicado por A, PB sobre 2. Aqui eu posso cancelar peso com peso e a gente, pessoal, acaba descobrindo uma condição aqui para que essa barra fique na iminência de movimento, mas ainda não se mexeu, mas está quase entrando em movimento, que é o seguinte, essa relação aqui, ó, Mi, que é o coeficiente de atrito, vai ser B dividido por 2 vezes A. Essa é a condição. Coeficiente de atrito tem que ser dado por isso aqui. B sobre 2A. Ok, pessoal? Então, hoje, nessa aulinha de hoje, mostrei para vocês como é que se dá
como é que funciona aqui o problema, né? Como é que se resolve o problema da escada, né? E acabamos falando sobre as condições de equilíbrio, força resultante igual a zero, translação nula e momento resultante igual a zero, que é rotação nula. Vale até anotar isso para vocês, tá? Ó, rotação nula. Ok? Então, sempre lembrando dessas duas condições de equilíbrio, você consegue resolver todos os problemas de estática, tá? Sempre desenhando todas as forças, montando um diagrama de forças, sempre escolhendo um eixo de rotação, tá? Que você ache mais interessante. Eu escolhi esse eixo aqui porque tem um número maior de forças aplicadas nesse ponto. Ok, pessoal? Se estiver gostando dessas aulas, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, que vai estar me motivando a estar gravando mais aulas para vocês aí, tá bom? Até o próximo encontro, pessoal. Valeu!